Olá gente, tudo bom? Aqui é o professor Patrick e hoje a gente está aqui para dar sequência aos nossos estudos, né? Hoje a gente vai estar falando então de um tempo verbal, não exatamente um tempo verbal, mas de um tópico verbal muito importante, que seria o used to. Esse é um tópico verbal no passado e ele é utilizado para falar sobre ações que costumavam acontecer no passado, porém hoje não acontecem mais. Né? Então não é uma coisa que aconteceu uma vez e nunca mais vai acontecer. Não, é uma coisa que acontecia frequentemente, um hábito que a gente tinha no passado e hoje não tem. Por exemplo, quando eu era criança, eu posso falar que eu costumava jogar bola na rua. Hoje em dia eu não faço mais isso, mas eu fazia antigamente. Então é basicamente para isso que serve essa estrutura, tá? A gente vai ver hoje então falar um pouquinho sobre a forma afirmativa, a negativa e a interrogativa também. Então na forma afirmativa, a gente vai precisar utilizar o sujeito, que pode ser um pronome daqueles que a gente já estudou, ou então o nome de uma pessoa, ou mais de uma pessoa, né? Por exemplo, Patrick, ou Patrick and Ana, e aí a gente usa o exemplo que a gente quiser. O used to, que é a estruturazinha que vai ser responsável para dizer que é algo que acontecia, algo que eu costumava fazer, o verbo e o complemento que for necessário. O verbo também pode ser qualquer verbo, tá? Eu poderia, como eu falei de jogar bola na rua, eu poderia falar eu, used to, costumava play, jogar, né? Play soccer, jogar bola, jogar futebol. Hoje em dia eu já não costumo mais. Essa estrutura serve para a forma afirmativa. Já na forma negativa, a gente vai ter que fazer duas pequenas alterações nessa estrutura. A gente precisa acrescentar o did not, ele que vai dizer para a gente que é negativa, ou caso a gente não queira acrescentar o did not, a gente pode juntar ele e formar o didn't. E aí o didn't tem o mesmo significado de did not, que seria um não, porém ele está no passado, digamos assim. E a gente não vai botar o used com D, a gente bota o use sem D, porque esse D no final do verbo indica que é uma ação no passado. Mas o did também indica que é uma ação no passado. Então a gente não precisa dessas duas ideias de passado. Uma só é necessário. Fora isso, se a gente botar duas, fica errado. Então, no seu caso sujeito, I did not use to watch TV Globinho. Ou to play soccer. O complemento e o verbo que a gente quiser para montar aquela frase específica. A gente também vai ter a forma interrogativa. Para fazer interrogativa, a gente já estudou interrogativa de futuro, de presente, é parecido. A gente pega o auxiliar que a gente tem, que no caso é o did, e ao invés de botar ele depois do sujeito, a gente tem que colocar ele antes do sujeito. Então, no caso, ficaria Did I use to watch TV Globinho? Aí também, como eu falei, pode ser I ou qualquer outro sujeito. Nesse caso, fica um pouco sem sentido perguntar para mim mesmo, mas a estrutura seria essa. Eu costumava assistir TV Globinho, e geralmente quando a gente faz uma pergunta, a gente precisa de uma resposta para ela. Então, se eu pergunto para vocês, por exemplo, Did you use to watch TV Globinho? Vocês costumavam assistir TV Globinho? Vocês têm duas opções de resposta. Yes, I did. Sim, eu costumava. Ou no, I didn't. Não, eu não costumava. Lembrar também que é importante, caso o sujeito mude, pode ser que a resposta também mude. Por exemplo, vamos supor que eu pergunte sobre Pedro. E aí eu vou perguntar sobre o Pedro. Did Pedro use to watch TV Globinho? Se a gente for responder que sim sobre o Pedro, eu vou responder Yes, Pedro did. Trocar o I pelo Pedro. Trocar os sujeitos. Ou no, Pedro didn't. Trocar os sujeitos também. Então, gente, é basicamente isso, tá? Eu vou estar postando também algumas atividades para vocês estarem fazendo e depois um outro vídeo de correção dessas atividades. Qualquer dúvida que vocês tenham, vocês podem deixar aí também, que a gente vai tirando junto. E é isso, tá bom? Espero que a gente se encontre logo. Tchau, tchau então, gente. Um abraço.